Obrigado, Lucas. Uma vez um amigo meu foi falar na minha igreja, ele era pastor. Depois que terminou, ele chegou para mim e disse assim: sua igreja é de gente tão bonita e a minha é de gente tão feia. E aí eu fiquei ouvindo aquilo, eu disse assim, a única resposta que me veio na mente foi: a igreja é sempre a cara do pastor. Quero dizer que vocês me surpreenderam, porque vocês são bonitos, né? E eu só estava acostumado com o Lucas, vocês me surpreenderam bastante. Privilégio estar aqui com vocês, privilégio estar aqui com o Lucas. Eu sou André, meu nome é André Fontana, eu moro em Vinhedo, perto de Campinas, ali perto de Indaiatuba, Jundiaí. Sou pastor da Igreja Batista Água Viva há 23 anos. Eu sou casado com a Dani, eu acho que 28 anos, ela falaria melhor do que eu, porque eu não lembro. Eu tenho 2 filhos, o Pedro, mais velho, de 26 anos, e o Felipe, de 23. O Pedro casou faz um mês atrás e o Felipe casou faz 1 ano. Então, nós lá em casa estamos vivendo o privilégio de viver somente com a Dani, enfim, sós. Então, para mim, é um motivo também de grande alegria de estar aqui hoje, pela minha caminhada com o Lucas. Como ele disse, eu gosto muito e tenho entendido que a minha vocação é caminhar com pastores. E uma das coisas que tenho feito é isso. E o Lucas é uma das gratas bênçãos que Deus me deu, de poder caminhar com ele, de conhecê-lo e ao mesmo tempo orar tanto por vocês e desejar tanto que cada vez mais e mais o nosso bom Deus esteja fazendo o trabalho dele aqui. Mas eu queria não perder muito tempo e gastar tempo naquilo que é importante, que é a palavra de Deus, abrir com você a leitura dessa noite no texto de Efésios, capítulo 3, 14 a 21, e pensar numa mensagem que eu queria trazer para os 4 anos de existência, de fundação dessa igreja, uma palavra de incentivo e uma palavra de direção, baseada em cima de Paulo, que deu uma palavra de incentivo e também deu uma palavra de direção a essa igreja em Éfeso. E Paulo diz assim: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Eu oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Paulo, ele ora, e ele ora sempre. Quando você abre as cartas de Paulo, em geral, as cartas dele começam com uma oração. Sempre oro por vocês, sempre sou grato a Deus, quando me lembro de vocês em oração. Paulo sempre está orando, e ele é um homem, de fato, que vive a vida fundamentada na oração. Neste capítulo 3 mesmo, ele faz 4 orações, ele, no verso 1, no verso 14, no verso 16 e no verso 17. Nós vamos basear as orações no verso 14, 16 e 17. Nesse texto lido, ele começa orando para que eles não se desanimem por conta das tribulações que Paulo sofria. Por essa razão, ajoelho-me. Por essa razão, qual? O versículo anterior ele vem falar. Paulo estava preso e ele tinha receio que a prisão dele fosse desanimar o povo de Éfeso. Então ele diz: olha, eu quero que vocês saibam que eu estou me colocando de joelho em oração para que vocês não fiquem desanimados, para que vocês continuem firmes na fé. Por essa razão eu me ajoelho. Quando nós olhamos o texto, nós enxergamos Paulo dizendo assim: por essa razão
eu ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Paulo repete aqui parte de uma oração que é conhecida por nós, a oração que Jesus Cristo ensina. Jesus Cristo nos ensina a oração do Pai Nosso, e na oração do Pai Nosso ele traz esse contexto daquilo que é vivido na terra e nos céus. Ou seja, quando Jesus nos ensina, ele nos ensina uma oração coletiva, nunca foi uma oração individual. É uma oração para ser feita na igreja e não trancada no quarto, porque ele vai dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita assim a tua vontade, tanto na terra como nos céus. E aí ele vai trazer 3 dimensões que são aplicadas à igreja. O pão nosso de cada dia, significa que o pão que eu recebo, ele nunca é meu, mas é um pão que é para ser distribuído também com aqueles que não têm. O perdão que é nosso, o perdão nunca é meu, o perdão é dentro da igreja, e o perdão dentro da igreja, ele reflete o perdão que Deus nos dá. Da mesma forma, a tentação ela não é vencida sozinho, trancada no quarto, mas Tiago nos ensina que a confissão de pecado nos traz cura. Significa que no meio de uma tentação, eu tenho que chamar alguém e compartilhar a minha vida para que eu possa vencê-la no compartilhar desta tentação. Ou seja, a oração do Pai Nosso, ela nunca é uma oração individual, mas ela é uma oração comunitária, para ser feita na igreja. E ele vai dizer que o desejo dele é que a oração, ela seja o mais aproximado das realizações que acontecem no céu e na terra. Ou seja, que a distância entre o céu e a terra seja diminuída cada vez mais e mais. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade. Uma vontade que tem que ser feita, assim na terra como nos céus. Pois bem, nós aprendemos que a vontade na terra e nos céus, aqui recebe o nome toda a família nos céus e na terra. O que isso significa, gente? Quando a gente está falando dos céus e terra, o que isso significa? Paulo nos dá dica na abertura da carta de Éfeso. Ele começa escrevendo a sua carta dizendo o seguinte: Paulo, apóstolo de Deus, não por vontade de homem. Aí ele vai descrevendo tudo isso, e aí ele direciona a carta dele aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Ele vai trabalhar com uma realidade paradoxal. Ele vai dizer: eu estou escrevendo uma carta para um grupo de pessoas que vivem em 2 lugares ao mesmo tempo. Eles vivem em Cristo Jesus, mas eles também vivem em Éfeso. E é para esse grupo que eu estou escrevendo. E essa carta de Éfeso, ela vai trabalhar essa realidade. A realidade de viver em Cristo Jesus e em Éfeso a mesma coisa. Em Cristo Jesus e em Carlos Barbosa ao mesmo tempo. Vivemos esse paradoxo de estar nesses 2 lugares ao mesmo tempo. Essa é nossa realidade. E a carta, ela é um tratado de como eu e você podemos viver em 2 lugares ao mesmo tempo. Em Cristo e a cidade onde nós estamos. O capítulo 1 a 3, ele vai falar do que é estar em Cristo. Depois no capítulo 4 a 6, ele vai falar do que é estar em Éfeso. Ele vai trabalhar, por exemplo, no estar em Cristo, no capítulo 1, ele vai mostrar uma realidade que nós já vivemos hoje, porque nós já estamos em Cristo hoje. Ele começa dizendo que toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais já nos foram dadas. Versículo 3 do capítulo 1, já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nós já temos essas bênçãos. Ele vai dizer, no versículo 7 do capítulo 1, que nós já recebemos o perdão do pecado. Que o pecado já não é mais algo que traz para mim e para você algum tipo de condenação ou algum peso. Porque em Cristo Jesus, o pecado já foi perdoado.
ele vai trazer que nós temos o conhecimento que Cristo é o centro de tudo, ontem, hoje e amanhã, dos versos 9 a 12, ou seja, toda a história é a respeito de Cristo, tudo tem a ver com Cristo. Ele também vai dizer que nós somos selados pelo Espírito Santo e, portanto, este selo é a garantia da nossa salvação. Meu sogro cria gado e ele me ensinou que o gado tem aquela etiqueta que coloca na orelha, né? E aquela etiqueta que coloca na orelha tem toda a identidade do gado, dono, proprietário, tipo de... quando foi comprado, ou nasceu, vacina, sei lá, tem todo a capivara do gado na orelha dele. O Espírito Santo é esse selo, que quando Jesus Cristo voltar, ele vai dizer, esse aqui tem a minha marca, esse aqui tem a minha marca. O Lucas, não tem, mas aquele tem, e aquele outro tem, esse tem a minha marca. Isso é o selo do Espírito. Nós já temos. Em Cristo Jesus, aqueles que estavam mortos receberam vida pela graça. Foi lido por você o texto de Efésios 2 hoje, né? Nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, e Ele nos deu vida. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie, mas somos feitos à imagem do Senhor para a prática das boas obras. Ou seja, nós olhamos para o texto e o texto nos evidencia de que estávamos mortos, mas agora nós temos vida, porque estamos em Cristo Jesus. E o texto termina dizendo que em Cristo Jesus, os gentios e os judeus, eles se tornaram um novo homem, onde a barreira da inimizade foi removida e agora dos dois povos ele fez um. E olha que coisa interessante. Ele está dizendo que essa é a marca daqueles que estão em Cristo Jesus. De que aqueles que estão em Cristo Jesus, esses já têm toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Esses já têm o selo do Espírito Santo. Estes estavam mortos, mas agora eles estão vivos. Estes, eles foram perdoados. Estes daí, o muro da inimizade foi tirado e dos dois povos ele se fez um. Ou seja, a carta de Éfeso é uma carta que está sendo escrita para uma comunidade, trazendo a realidade de como é que aquela comunidade vive em Cristo e em Éfeso. Porque ele vai trazer um conceito que é aplicado no coletivo. No coletivo, a gente experimenta as barreiras da inimizade sendo tiradas e dos dois povos nós nos tornando um. E é na barreira da inimizade sendo tirada que, de fato, toda a sorte de bênção, o perdão do pecado, o selo do Espírito Santo que habita em nós, é na marca de estar em Cristo, que a comunidade de Cristo é abençoada. Então, se você olhar para a pessoa que está do seu lado, você pode até dizer para ela, eu jamais teria a bênção integral de Cristo se não fosse por você, porque é na igreja que nós somos abençoados. Isso é estar em Cristo. E esse é o tema central da carta. E o tema central da carta é que dos dois povos ele fez um porque nós estamos em Cristo. Por exemplo, ele vai dizer que nós temos que fazer todo o esforço para manter o vínculo da paz, porque isso é estar em Éfeso. O estar em Éfeso é estar vivendo no esforço do vínculo da paz. O estar em Éfeso não era fácil, porque Éfeso era uma das cidades da Ásia Menor, e ela tinha uma importância tremenda para o Império Romano, porque era a principal cidade da Ásia Menor, porque era a cidade de entrada. Qualquer um que viesse da Europa para a Ásia Menor tinha que entrar por Éfeso, porque Éfeso era portuária. Éfeso tinha uma característica especial, porque ela era composta de moradores de vários lugares, e pessoas que tinham condições financeiras, eram comerciantes, ou seja, para aquela cidade, ela era uma referência financeira, era uma referência cultural, porque
por mais que fosse cidade do Império Romano, também era uma cidade grega. Então, a evolução do conhecimento, da filosofia, da astronomia, estava sendo experimentada naquela cidade. Mas era uma cidade do Império Romano. E ser uma cidade do Império Romano era difícil, porque existia um imperador que dizia: eu sou Deus. Ele não dizia que ele era uma figura divina, um semideus. Ele dizia: eu sou Deus, e eu mereço adoração. E existiam os cultos imperiais mesmo, onde o pessoal ia e adorava o imperador. E o imperador era servido por todos o tempo todo. Ele nem se vestia, alguém ia lá e o vestia. A comida era preparada por outro, a casa era arrumada por outro. Se entrasse em guerra, eram os homens que eram enviados para a guerra. Se ele olhasse para a mulher de um dos homens dele e falasse: eu quero, aquela mulher tinha que ser ofertada para aquele imperador, porque ele era Deus. E nas colônias, nas cidades dominadas pelo Império Romano, ainda assim tinham que ser recolhidos altos impostos e enviados para esse imperador que era Deus. Ou seja, não era fácil ser cristão em Roma, porque existia uma pessoa que se dizia Deus, e você precisava dar dinheiro para ele, e ele exigia a adoração a ele. Mas também não era fácil, porque o mundo grego também o influenciava bastante aquela cidade. Existiam mais ou menos 50 deuses naquela cidade. E os deuses naquela cidade, eles estavam muito relacionados à produção e à vida de negócios daquele povo. Então você tinha, por exemplo, Diana, que era a deusa da caça, a deusa da floresta, que você tinha que adorá-la para poder ter uma boa caça, para que a floresta te protegesse enquanto você está caçando e assim por diante. Tinha Baco, que era o deus do vinho, no qual se cultuava a Baco para que a produção de uva fosse boa e, consequentemente, a produção de vinho. Só que nos cultos a Diana e a Baco, como qualquer outro culto naquela época, quando você ia adorar um ídolo desse, um deus desse, rolava uma festa tremenda e sempre terminava em imoralidade sexual. A Diana existiam sacerdotisas que eram prostitutas. Os homens adoravam através de contratar o serviço daquelas prostitutas. Porque a mulherada naquela sociedade era uma mulherada submissa, que estava debaixo de um movimento onde a mulher não tinha muito significado. Então ela era objeto, coisificada, usada dentro de casa e nos templos. Da mesma forma, Baco, por exemplo, as festas a Baco, o culto a Baco, a adoração a Baco, era regada por muita comida e muita bebida. E o pessoal comia e bebia tanto que ia para uma sala ao lado e vomitava. E terminava sempre em imoralidade sexual. Por isso a expressão bacanal, porque ela aponta para essa festa a Baco. Ou seja, você viver nessas duas realidades, estar em Cristo e estar em Éfeso, não era fácil. E o estar em Cristo tinha todas essas marcas. Você já tinha sido abençoado, você já tinha sido escolhido, eleito para ser filho, você já tinha o perdão do seu pecado, e assim por diante. Mas você estava em Éfeso, e Éfeso era do mal. Tinha muita coisa ruim. Mas ele vai dizer: vocês que estão em Cristo, é uma coisa. Vocês que estão em Éfeso, eu quero dizer para vocês o seguinte: em Cristo Jesus, o muro da inimizade foi tirado, e dos dois, ele fez um, e essa é a marca do povo de Deus. Não há mais inimizade no povo de Deus. O corpo não pode ser partido. O corpo tem que estar unido. A igreja não pode ter divisão. A igreja tem que ter unidade. Ele vai dizer: façam todo o esforço para manter o vínculo da paz. Aquele que antes roubava, pare de roubar agora
e trabalhe com as próprias mãos para ter o que ajudar quando alguém passar por necessidade, porque afinal de contas o pão é nosso de cada dia. Aquele que roubava, ou seja, aquele que tirava do outro para si, agora vai tirar de si para o outro, porque essa é a marca do povo de Deus que está em Cristo, em Éfeso. E aí ele vai acrescentando mais características a respeito desse muro da inimizade que foi tirado. Por exemplo, ele vai dizendo o seguinte: não vos encheis com espírito, com vinho no qual há dissolução. A ideia original é: não vos encheis com o baco no qual há dissolução. Faz sentido para nós, faz sentido. Mas antes, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Ou seja, o muro da inimizade foi tirado entre vocês, então agora submetam-se uns aos outros, coloquem-se debaixo uns dos outros, sejam submissos uns aos outros, por temor a Cristo, porque essa é a marca do povo de Deus que está em Cristo e está em Éfeso. Essa é a realidade. Aí ele vai dizer: mulheres, vocês vão ser submissas aos seus maridos. Não trouxe nenhuma novidade para a mulher, porque naquela cultura ela já era submissa. A novidade é o porquê. Porque o marido é o cabeça da casa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. A minha leitura, eu faço uma leitura que eu acho que essa afirmação à mulher pesa muito mais ao marido do que a ela. Mesmo porque depois ele vem com uma dura advertência ao marido. Marido, e aí vem um textão, né? Vocês devem amar a sua esposa como Cristo amou e se entregou por ela. Para quê? Para você se apresentar à sua esposa sem mancha, sem mácula, sem ruga. E não é botox, é o ser lavado pelo purificar da palavra de Deus. Naquele momento, enquanto Paulo escrevia àqueles cristãos que viviam em Éfeso e em Cristo, ele está dizendo o seguinte aos maridos: a sociedade que você vive tem um imperador, que o pessoal tem que adorá-lo, que o pessoal tem que vesti-lo, que o pessoal tem que preparar a comida dele, que o pessoal tem que trazer todo o dinheiro para ele, que o pessoal tem que se submeter à vontade dele, porque ele é o imperador, ele se considera como Deus e, na verdade, ele é o cabeça do Império Romano. Mas no povo de Deus que vive em Éfeso, aqueles que estão em Cristo e em Éfeso, essa realidade é outra, porque o muro da inimizade foi tirada. Portanto, marido, a sua referência não é mais o imperador, mas a sua referência agora é Cristo, neste que você está, e você está em Cristo dentro de Éfeso. Então agora você vai amar a sua esposa como Cristo amou e se entregou por ela, porque o muro da inimizade foi tirado. E agora dos dois ele fez um. E portanto, da mesma forma como ela se submete, você também se submete a ela, no poder, na autoridade e no modelo de Cristo. Porque dos dois ele fez um. Em outras palavras, o desafio de Paulo aos maridos em Éfeso é que eles tirassem cada vez mais Éfeso da sua esposa e que Cristo entrasse cada vez mais na sua esposa. Esse é o perfil do homem de Deus. E ele continua dizendo que o muro da inimizade foi tirado, e agora o pai pode trabalhar ou viver com seu filho sem o levá-lo à ira. E da mesma forma, o filho pode honrar o pai, porque é o primeiro mandamento como promessa. Por quê? Porque o muro da inimizade foi tirado, e aquele que está em Cristo e está em Éfeso, o pai que está em Cristo e o filho que está em Éfeso, o muro da inimizade foi tirado, e agora eles podem ter o coração convertido um ao outro.
E ele continua acrescentando, dizendo: olha, escravos e senhores, o muro da inimizade foi tirado. E você que está em Cristo e está em Éfeso é escravo, e você que está em Cristo, está em Éfeso e é senhor, o que eu quero que diga a vocês é que o muro foi tirado, e agora dos dois foi feito um. E esse um agora é que o senhor, ele pode sim aprender com o escravo. Filemão nos ensina a respeito disso. Porque o muro da inimizade sendo tirado, o escravo ele passa a cuidar, ensinar, caminhar na mesma altura que o seu senhor. E da mesma forma, o escravo ele pode também, e o senhor ele pode também cuidar do seu escravo. E ele traz essa relação dizendo: olha, dos dois agora é feito um. Porque essa é a realidade. Aqueles que estão em Cristo e em Éfeso, o muro da inimizade foi tirado. E agora dos dois, vocês foram feito um, porque vocês estão numa realidade de dois lugares ao mesmo tempo. Então olhar para essa igreja aqui é dizer para vocês o seguinte: vocês são uma igreja que vive uma realidade que é um privilégio. Vocês estão em Cristo, mas também estão em Carlos Barbosa. E vocês têm toda a capacidade de mostrar para essa cidade a realidade de viver em dois lugares ao mesmo tempo, sendo um ao mesmo tempo, mesmo sendo vários. Porque esse é o grande desafio da igreja. Essa é a realidade. E essa é a primeira oração que Paulo faz. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. E ele faz uma segunda oração. Ele vai dizer: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. Olha que interessante, ele está falando que ele se ajoelha diante do Pai, e que ele pede e ora para que com as suas gloriosas riquezas, eles sejam fortalecidos por meio do Espírito, e por fim, ele diz tudo isso para que Cristo habite no coração de vocês. A segunda oração que Paulo está fazendo, que é consequência dessa primeira, dos dois vocês foram feitos um, e vivem em dois lugares ao mesmo tempo, a segunda oração que ele vai dizer é: eu quero orar para que Deus habite no meio de vocês de forma integral, e que o Pai, o Filho e o Espírito habite no meio de vocês. Deus sempre quis habitar no meio do seu povo, sempre. O exemplo disso, a gente tem a história do povo no Egito, e ficou escravo lá 400 anos, aí sai de lá, vai para a terra prometida, período de 400 anos, tempo pra caramba que aconteceu, e eles estavam lá no Egito, e prefigura muito a nossa vida no pecado, porque era uma escravidão, do qual não podia sair, um peso sendo colocado cada vez maior em cima daquele povo, e um faraó que dominava aquele povo de forma intensa, e massacrava o povo, e o povo não via alternativa para eles. Representa muito a vida no pecado, essa vida daqueles que estavam mortos, mas Ele nos deu vida. Nós estávamos mortos, diz Efésios, por causa da inclinação da nossa carne, e o povo foi para o Egito, porque eles não tiveram a confiança plena de que mesmo no meio da fome, na terra que eles viviam, eles seriam supridos por Deus, portanto correm para o Egito. A inclinação da carne. Estão no meio de um poder
doentio de alguém que os odeia, que é aquele faraó, que hoje representa o diabo. Da mesma forma, inseridos numa cultura do Egito, que não tem nada a ver com a cultura do povo judeu, e estavam sendo influenciados por aquilo. Ou seja, eles viviam o que eu e você vivíamos antes da nossa salvação. Mas diz a Bíblia que Deus ouviu o clamor do seu povo, viu o sofrimento e desceu para ajudá-los. E tira com forte mão, braço poderoso, o pessoal de lá e leva. Mas aí ele diz assim, logo de início: eu estou tirando o meu povo e vou levar para a terra de Canaã, e eu quero habitar no meio deles. De dia eu vou numa coluna de fumaça, à noite eu vou numa coluna de fogo. Vocês construíram a tenda do encontro, onde Moisés entrava ali, e ali ele se encontrava com Deus, um lugar onde Deus morava, habitava. Depois aquela tenda do encontro estende-se para o tabernáculo e depois para o templo, porque Deus habitava no meio do povo de Israel, era o lugar onde Deus queria morar. Isso é tão verdade, que quando Moisés está recebendo as 10 leis, os 10 mandamentos, o povo lá embaixo começa a tocar muvuca, cria para eles bezerro e assim por diante. Deus diz: sai da minha frente, Moisés, sai da minha frente, porque a minha ira vai se acender contra esse povo, e eu vou acabar com esse povo, eu vou destruir esse povo, mas você eu vou preservar, e de você eu vou fazer uma grande nação. Deus jamais conversaria dessa forma comigo, porque se ele falasse assim: você vai ser o único que vai sobrar, e do resto eu vou acabar, e de você eu vou fazer uma grande nação, eu seria o primeiro a entregar uma lista para Deus. Deus, sabe aquela fulana da nossa igreja que arruma uma confusão para caramba? Mata essa pessoa, mas leva embora, Deus, ela só atormenta a vida da gente aqui na igreja. Sabe aquele outro que toda vez que eu termino fala: pastor, a sua mensagem foi ruim pra caramba? Leva esse também. O Lucas Agostinho, Deus, tira aquela barba dele ou leva. Tira ou leva, porque do jeito que está não dá. Não dá. Eu faria uma lista, mas Deus vira e diz: eu vou fazer de você uma grande nação. E Moisés vira e fala: não, Deus, esse povo é teu, deixa que eu dou um jeito. Moisés desce, dá um jeito, mata 3.000, põe a casa em ordem, volta. Ele diz: não precisa matar ninguém, eu já matei. Então agora bora para a terra prometida, na qual manam um leite e o mel. Aí Deus diz: eu vou dar a terra para vocês, mas eu não vou com vocês, por uma razão simples: vocês são povo de dura cerviz. Se eu for, a minha ira se acende, e eu vou ficar indignado, e vou acabar com vocês. Então vocês vão entrar na terra prometida, meu anjo está indo à frente. Aí Moisés está ouvindo aquela história: para Deus, então volta o projeto inicial, mata a gente aqui, porque nós somos conhecidos pelo fato do Senhor habitar no nosso meio. Olha que coisa, gente, é o fato de Deus habitar no nosso meio que nos distingue de qualquer outra comunidade na face da terra. E olha que coisa interessante, Deus diz: eu quero habitar no meio de vocês, e estou dando os 10 mandamentos para vocês, porque para entrar naquela terra, vocês devem viver de acordo com os 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos vão manter vocês unidos, vão torná-los um, porque os 10 mandamentos, eles promovem vida, e a vida da comunidade. Se você não matar, a comunidade está unida. Se você não adulterar, a comunidade está unida. Se você não roubar, a comunidade está unida. Se você não mentir, a comunidade está unida. Então, os 10 mandamentos servem para que a comunidade permaneça unida. E se vocês são meu povo, e eu habito no meio de vocês, vocês só vão entrar naquela terra se de fato vocês tiverem essa condição.
Deus habita no meio do povo, está levando para uma terra prometida, e essa terra prometida só entra aqueles que têm as marcas dos 10 mandamentos, que nada mais, nada menos refletem o próprio caráter de Cristo. Jesus Cristo morre, e aquele véu é rasgado de cima a baixo. Dessa forma, qualquer um da comunidade pode agora entrar na presença de Deus, porque Deus veio habitar no meio da comunidade, tirando o direito somente do sumo sacerdote, mas agora qualquer um do povo pode fazer parte daquele lugar aonde Deus habita, e Deus habita na sua comunidade. E ainda digo mais, nessa comunidade, nós só podemos habitar porque Jesus Cristo morreu, porque Jesus Cristo se tornou o caminho, porque a gente só conseguiu habitar no lugar que Deus habita de fato, porque Jesus Cristo nos levou até lá, porque nós não tínhamos condições de ir até lá. Então, por exemplo, quando alguém chega para mim e diz, eu sou do Islã, e eu acredito em Alá, e Alá é o Deus criador de todo o universo é sustentado por ele, fala, ok, eu acredito nesse Deus aí também, porque Deus ele é criador de todo o universo. Quando uma outra pessoa chega para mim, um católico, e chega falando desse Deus, eu falo, eu acredito nesse Deus aí, criador de todas as coisas. Eu tenho um amigo que é espírita, me deu o livro dos espíritos para que eu estudasse, e a relação inicial é como é que a gente conhece Deus. A gente percebe Deus na criação, porque Deus é revelado na criação. Ok, a minha Bíblia diz que Deus é revelado na criação. Então esse Deus soberano, ele é fácil de ser crido por qualquer um. Mas o problema é que quando a gente olha para esse Deus soberano, nós não sabemos como podemos ser salvos, porque não há indicação disso. E porque não há indicação disso, você pergunta para qualquer pessoa, como é que você pode passar a eternidade com esse Deus? Ele fala, não sei. Talvez porque entre os acertos e os erros da minha vida, eu acertei mais do que errei, o saldo é positivo, então eu posso passar a eternidade lá. Mas mesmo assim eu não tenho garantia. E a gente não vai ter garantia mesmo. Mas aí a Bíblia nos conta que a nossa garantia é que nós nunca chegaríamos em Deus, nesse Deus soberano, mas esse Deus chegou em nós, por intermédio de Jesus Cristo. O meu Deus soberano tem um nome, Jesus Cristo. Por isso que não existe o antideus, mas existe o anticristo, porque é o movimento satânico contra a identidade de Deus que nos traz salvação. Agora, nós podemos habitar em Deus por causa de Cristo. Mas para entrar nesse lugar de habitação de Deus, o padrão tem que ser o de Cristo. O padrão de Cristo é o padrão dos 10 mandamentos, aquele que promove vida. Como é que a gente entra com esse padrão? É o Espírito Santo que nos fortalece. Eu não consigo por esforço próprio, mas eu consigo pelo Espírito. Então, eu habito em Deus por intermédio de Jesus Cristo, qualificado pelo Espírito. E é a oração que Paulo está fazendo. Ele está dizendo, eu oro por essa comunidade, para que vocês habitem em Deus, por intermédio de Jesus Cristo, através da transformação que o Espírito Santo de Deus que habita em vocês faz em vocês. Que essa comunidade habite nesse lugar, porque Deus habita no meio do seu povo. E aí ele vai fazer uma terceira oração. Eu oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus.
para que vocês sejam uma comunidade que Deus habita no meio de vocês, para que vocês sejam uma comunidade que vive paradoxalmente em Cristo e em Carlos Barbosa, a minha oração é que essa plenitude de Deus, essa plenitude, que esse tanque cheio, o cálice transbordando de Deus, seja realidade na vida de vocês. Mas para isso vocês vão ter que ter uma marca, a marca do amor. Se vocês se dizem povo de Deus, o lugar onde Deus habita, e se vocês estão em Cristo e em Carlos Barbosa, a comunidade de vocês vai ter uma marca, o amor, e vocês vão experimentar o amor na sua plenitude. Ele vai dizer, para que vocês possam juntamente com todos os santos, presta atenção como esse sempre é um texto coletivo, para que vocês possam juntamente com todos os santos, é um texto coletivo, juntamente com todos os santos, para que esta comunidade possa experimentar, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. Para que vocês consigam compreender o amor na integralidade, para que vocês se amem de fato, para que a marca de vocês seja conhecida por uma comunidade onde o amor é evidenciado, onde o pão é nosso, onde o perdão é nosso e onde a tentação é nossa. E vocês vivem a vitória do pão distribuído, do perdão ofertado e da tentação repartida, porque vocês têm o Pai nosso que estás nos céus como aquele a quem vocês cultuam. E vocês têm experimentado a vontade deste Pai, aproximando cada vez mais a terra dos céus, porque vocês vivem em Cristo e em Éfeso ao mesmo tempo. Então uma comunidade como essa tem que amar, não tem escolha, tem que amar. Aquele que rouba, não roube mais. Aquele que tirava do outro, não tire mais do outro. Não tira mais do outro para si, mas agora tira de si para o outro, porque essa é a marca. Vocês são conhecidos pelo amor, e o amor na sua integralidade, uma comunidade aonde Cristo mora, não há outra expectativa do que o amor. Portanto, eu não sei como você está aqui hoje, e está em relação a alguém. Se essa relação com alguém é uma relação de indiferença, de ódio, temos um problema dentro do corpo. Porque você não está caracterizando o corpo. E a Bíblia vem logo depois desse texto dizendo, esforcem-se para manter o vínculo da paz. Esforcem-se, porque o amor tem que ser experimentado. E o texto termina não com uma quarta oração de Paulo, mas uma oração que ele insinua que seja feita por nós. Porque ele vai dizer, àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Esse é um texto mal lido, mal interpretado, egoísta pra caramba. Porque a gente vai ler esse texto dizendo que Deus é capaz de fazer infinitamente mais para mim, do que eu penso e do que eu oro, do que eu imagino. Esse texto é lido por nós e a gente vai dizer assim, Deus, eu preciso trocar o meu carro, mas o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que eu peço ou do que eu imagino. Então eu sei que o carro que o Senhor vai me dar
é um carro muito melhor do que eu estou pensando. Ele vem, ele é automático. Eu só estava querendo um mecânico. Deus, o emprego que o Senhor vai me dar é muito melhor, porque o Senhor vai dar uma promoção para o meu chefe, e eu vou ser promovido no lugar do meu chefe. E a promoção do meu chefe, o Senhor vai levá-lo para junto do Senhor. E aí eu vou ser promovido. Porque o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que pensamos ou pedimos. Deus, o Senhor vai me dar uma grande bênção. O Senhor vai dar para minha sogra o que há de melhor, ela ir morar com o Senhor. Porque o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus, o Senhor é capaz, e a gente pensa nisso. E a gente carrega isso, segura como se fosse uma promessa nossa. Como se Deus tivesse que individualmente realizar os teus desejos. Mas na verdade, é você quem tem que realizar os desejos de Deus. Eu sempre digo, a gente canta aquela música, rompendo em fé, né? Rompendo em fé eu vou, se o mar não se abrir, ele vai me fazer andar sobre as águas. Mas o romper em fé também vai me fazer morrer afogado. Porque nem o mar se abriu, e nem ele me fez andar sobre as águas, e portanto morri afogado. Isso é romper em fé. Porque o romper em fé não é mudança de circunstâncias. Essa nunca é uma oração feita por mim. A oração do Pai Nosso nunca é uma oração feita por mim. João 15 vai dizer que vocês, se pedirem ao Pai, o Pai vai dar tudo o que Ele tem para dar para você, desde que seja para frutos que permaneçam. E o que é fruto que permaneça? Gente, tem a ver com levar pessoas a Cristo, porque dessa vida, a única coisa que eu posso levar é pessoas a Cristo. Então, no meu processo de levar pessoas a Cristo, tudo o que eu pedir, Ele vai me conceder. Leia João 15. Aprenda a ler a Bíblia direito. Ele não vai dizer que tudo o que eu pedir, Ele vai me responder. Porque se eu fizesse essa pergunta aqui, dizendo, tudo aquilo que você tem pedido, Deus tem te respondido, honestamente, eu mesmo diria não. Não. Então, de duas uma, ou a Bíblia é mentirosa, ou eu não entendi o que ele está falando, e eu não entendi o que eu estou falando. Porque o contexto de João 15 é para que a gente dê fruto, e fruto que permanece. Eu peço e Deus me dá. Nessa oração aqui, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Aonde? De acordo com o seu poder que opera em nós, não é em mim, é em nós. Para quê? Para realizar tudo aquilo que ele acabou de falar. Para que nós possamos ser uma igreja, onde o muro da inimizade foi tirado, e dos dois ele fez um. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, para que o amor dele seja experimentado em sua integralidade dentro da igreja. É para isso que existe esse texto. E é para isso que a igreja deve pedir, clamando a Deus por mais amor, porque se a igreja for um ambiente, uma comunidade, uma família, que de fato o amor é visto, Cristo cada vez mais vai ser desejado. Porque eles vão olhar para vocês e vão dizer, pô, a gente quer esse negócio aí, ó. Eles se amam. O cara chega estrupiado naquela igreja, e a igreja acolhe aqueles caras, e vão trabalhando na vida dos caras, olha lá, os caras estão se endireitando. Se preciso for, eles colocam dinheiro do próprio bolso, trazem para dentro de casa, repartem o pão, a vida, repartem. Eu quero esse negócio. Eu quero esse negócio. Eu quero esse negócio. E é isso que o texto nos incentiva. Agora, gente, eu quero terminar dizendo o seguinte:
o texto diz que é aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós, que atua em nós, a Ele seja a glória. Na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações. Se a igreja viver isso, vocês não vão trabalhar somente nessa geração, mas é uma igreja que vai alcançar gerações. Os filhos serão alcançados. Os filhos dos filhos serão alcançados. Os filhos dos filhos dos filhos serão alcançados. Que privilégio fazer parte de uma igreja que de fato vive em Cristo e em Carlos Barbosa de forma sobrenatural. Que Deus os abençoe ricamente. Parabéns pelos 4 anos de existência.